Salve, salve, rapaziada! Professor Lucas Esbers na área com o exemplo 5 de calorimetria. Lista na descrição aqui embaixo. Vamos lá. Observe o diagrama, as etapas da variação da temperatura e mudança de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Veja bem, gente. Aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, nós temos a temperatura, no eixo da abscissa nós temos o calor. Então nós sabemos que recebendo calor aumenta a temperatura, essa é a etapa A. Então quando eu tenho variação de temperatura, eu tenho calor sensível, não é isso? Agora na etapa B, eu estou recebendo calor, mas a temperatura é constante, porque a substância é pura. Então se a temperatura é constante, o que está acontecendo na etapa B é a mudança do estado físico, tá bom? Então está acontecendo calor, recebendo calor latente, calor sensível. Então, no A nós sabemos que eu estou no calor sensível. Aqui no B, no calor latente. Latente referente à mudança de estado físico, variação de temperatura. No C, todo mundo já mudou o estado físico, então eu vou receber de novo calor sensível. E depois eu vou ter o calor latente, porque no D eu não tenho variação de temperatura. Então, obviamente, eu vou ter mudança de estado físico. Da onde que eu tirei essa ideia? Lá da aula teórica de calorimetria, no qual nós sabemos, por exemplo, se eu pegasse a água, por exemplo, a menos 10 graus, no caso o gelo, ela iria chegar a zero antes de derreter. Então, de menos 10 a 0, calor sensível. E depois, derrete, aumenta instantaneamente? Não. Então tem que derreter todo mundo para depois aquecer. Derreteu todo mundo, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Tudo bem? Agora, quando eu falo calor latente, tem mudança de estado físico. Mudou o estado físico, lembrando que são 3 os estados físicos que nós estudamos no ensino médio. Calor, sólido, estado físico sólido, líquido ou estado de vapor. E quais são os nomes que nós vemos? Sólido por líquido, fusão. Líquido por vapor, vaporização. Vapor por líquido, condensação. Líquido por sólido, solidificação. Tudo bem? Então, lembrando aí. Ah, professor, tem aquela lá que é direto do sólido para o vapor, não tem? Tem. Então, a gente vai usar aqui? Não, que é a sublimação. Ou, no contrário, ressublimação, ou sublimação também, depende da referência. A gente vai usar? Não, tá bom? Mas quem quiser colocar na tabelinha, fiquem à vontade, tá? Agora eu pergunto o seguinte, durante a etapa D de dado, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Fusão? Não, porque a primeira etapa, a fusão é aqui, né? Ó, mudança de estado físico, aqui ou aqui. Então, comparando aqui ao gráfico, nós sabemos que a fusão seria associado ao etapa B. A etapa D, obviamente, seria qual? A segunda mudança de estado físico, que é do líquido para o vapor, se fosse a água, por exemplo, né? Então, nós estamos falando de vaporização. E conferindo ali no gabarito fornecido para a gente, seria a alternativa D de Deus, vaporização. Fechou? Exemplo 6, conto com a presença de vocês. Até lá.